Boa tarde, pessoal. Agora oficialmente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez, mais um Altos Papos. Sempre às sextas-feiras, para quem é novo aqui, quem nos acompanha pela primeira vez, às sextas-feiras, às 15 horas, nós fazemos esse bate-papo. Um bate-papo que tem como objetivo ser bastante descontraído, bastante leve, mas que seja formativo, que a gente possa aprender e possa trocar experiências, né? Essa é uma ação realizada conjuntamente pelos Centros Universitários Águas de São Pedro e Campos do Jordão. Ela virou uma atividade semanal a partir do momento que nós iniciamos as nossas atividades remotas, então ela entrou para o nosso calendário de atividades e tem sido uma oportunidade muito bacana de estar com as pessoas, né? Embora não estejamos fisicamente conectados, estamos de alguma forma virtualmente, né? E isso é muito bacana, só pelo fato de estarmos juntos e aprendendo coisas novas e trocando experiências é melhor ainda, né? Então, digo que é sempre um prazer poder participar desse momento com todo mundo que está aqui. Começo agradecendo a participação de todos os convidados que estão aqui, que receberam, aceitaram o nosso convite. Daqui a pouquinho eu passo a palavra para os nossos colegas que vão conduzir essa atividade de hoje, aos quais também eu já aproveito para agradecer muito por aceitarem nosso convite, por estarem aqui conosco e contribuir muito com a experiência de vocês, que é grandiosa, né? Só gostaria de fazer alguns combinados para que tudo flua da melhor forma possível. Então, peço a gentileza de todos deixarem sempre o microfone desativado, as câmeras desativadas logo mais, para que a conexão fique a melhor possível, tenha os menores problemas possíveis, tá bom? O chat eu vou ficar acompanhando a todo momento, então quando surgir alguma pergunta, algum comentário, eu repasso para os nossos colegas que estarão aqui discutindo conosco, fiquem à vontade. Se surgir também a vontade de abrir o microfone, sintam-se à vontade. A gente está aqui para conversar, para bater papo, tá bom? Essa é a ideia, a proposta dessa programação. Nossos colegas vão falar conosco durante os primeiros minutos, vocês podem interagir e no final a gente abre mesmo para um bate-papo um pouco mais efetivo aí, para a gente poder trocar mais experiências ainda, tá bom? Então, vou passar aqui para o Lucas, que vai apresentar os demais colegas. Espero que todos aproveitem bastante. Obrigada para o pessoal do CAGE, que está sempre conosco, que desenvolve essa atividade conosco. Bem-vindos e vamos lá, Lucas. Boa tarde a todos. Mari, muito obrigado. Obrigado a Tata e ao Nicolas que aceitou o convite de vir conversar comigo aí sobre o assunto de hoje, que é o empreender em casa, tá? Por onde começa? Por onde se dá os primeiros passos aí do empreendedorismo? Eu sou o Lucas Teles, eu sou docente de gastronomia do CAP e eu sou cozinheiro de formação. E como cozinheiro, eu tenho uma cozinha na cidade de Franca, em São Paulo, que é na casa da minha família. E hoje é a minha família que toca essa cozinha que eu dei início lá em 2016. Ela chama Dona Antônia Culinária Artesanal e ela tem esse nome não porque ela traz uma história afetiva, uma história de que a minha avó era cozinheira e eu conto a história dos pratos da minha avó. Não, ela tem esse nome porque eu tive os meus primeiros passos dentro da cozinha da minha avó. A minha avó me cedeu o espaço para cozinhar e eu comecei a vender frango assado na garagem da casa dela. Então, é daí que traz esse nome. Com o tempo, as coisas evoluíram, eu comecei a conhecer qual que era a identidade que eu queria que essa cozinha tivesse e como ela seria tocada. Hoje ela é um catering e, com isso, eu atendo os meus clientes de acordo com uma necessidade que eles têm. Então, hoje eu conheço o tipo da minha empresa e levo isso da melhor forma possível. Mas hoje, lembrando que eu estou um pouco atrás, eu fico muito mais na parte administrativa e criativa, a minha mãe e a minha tia que toca a parte de cozinha. E quem são vocês, convidados? Apresentem-se aos povos. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite, Lucas. Muito obrigada mesmo. Eu sou a professora Tata Ramos, sou professora de qualificação de cozinheiro e garçom
do Senac Campos Jordão, do CAGE. Eu também venho de uma colocação também de cozinha durante muitos anos. Um dia eu resolvi sair das cozinhas e abrir meu próprio bistrô. E realmente foi gostoso no começo, muito trabalho, muito suor. Só que chega um momento que você tem que escolher, né? Não ser mais somente a cozinheira, e sim ser empreendedor. E eu fui buscar conhecimentos. Hoje eu sou formada eu fiz a qualificação de cozinheiro no CAGE. Em seguida me formei, né? Fiz a graduação em gastronomia e hoje eu sou professora lá no CAGE. O meu bistrô, quando eu resolvi buscar entender o que era empreendedorismo, o meu bistrô eu tive que fechar. Eu fazia feijoada uma vez por mês para 100 pessoas. Então, um mês era feijoada, outro mês era comida italiana, porque eu sou ítalo-descendente, né? A minha família, quando eu era criança, já tinha seus pensionatos e suas cozinhas, né? Então, já eram empreendedores a pulso, né? Empurrados ali, né? Por uma necessidade. Há 4 anos que eu estou nessa entoada do Senac, aí eu fechei o meu bistrô e hoje também 4 anos eu tenho, junto com a minha esposa, o Café Dari aqui no Litoral Norte, que inclusive eu peço desculpas se eu tiver que me ausentar em algum momento. Nós voltamos depois do dia 20 de março, né, com toda essa loucura que está acontecendo, nós fechamos, e ontem a gente voltou com o takeaway. Então está uma loucura esse serviço, graças a Deus está fluindo aos poucos, mas fluindo bem, né? E é isso. Então, se por acaso eu tiver que me ausentar, eu vou, resolvo e volto. Tá bom? Obrigada aí mais uma vez pelo convite, Lucas. Bom, vamos lá. Minha vez, né? Então tá, meu nome é Nicolas, eu sou aluno do Senac de Águas, do curso de gastronomia, e há 12 anos eu fundei a minha empresa, a atual empresa, que se chama Central Coquetel. A gente trabalha com serviços de bar para eventos. Isso começou, na verdade, com serviço de bar para eventos. Hoje a gente continua com esse serviço, mas a gente também tem a cafeteria em eventos e também tem a parte de cervejas artesanais. Então, foram serviços que a gente foi evoluindo com o tempo. Quando eu comecei, eu não sabia de nada. E eu fui só porque eu queria ser barman. Então, então foi mais na tentativa e erro mesmo. Comecei em casa também, assim como vocês. Eu lembro que era mais ou menos o meu quarto, eu tinha um balcão que desmontava, que eu levava para os eventos. Era o balcão, o meu colchão e eu dormindo, era assim. Não tinha mais como, os serviços que a gente prestava era um negócio muito, como eu posso dizer, era tudo feito assim no suor mesmo, né? Então, hoje em dia, graças a Deus, eu tenho uma galera aí que trabalha comigo, meu time, tem uma empresa aí bem legal, um balcãozinho virado no 53, a gente atende aí mais ou menos hoje uma média de 35 mil pessoas por ano. Então, assim, são números muito bonitos, vistos que foi muito suado realmente, foi muita porrada para poder chegar. E eu acho que é muito legal a gente fazer essa reunião e tudo mais, porque começar em casa é uma realidade do brasileiro, isso são dados gerais, e começar em casa em tempos de Covid é mais interessante ainda para a gente falar. Então, eu acho que vai ser muito construtivo. Bom, pelo menos a cama hoje é mais confortável, né, Nicolas? Depende do dia, viu, Lucas? Depende do dia, tá? Tem dia que a gente vira evento e dorme em caminhão, tá? Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para nós acompanharmos o processo todo, tá? Só um instante. Ok. Todos veem minha tela? Estamos vendo sim, Lucas. Perfeito. Bom, então a intenção desse nosso
bate-papo de hoje é falar sobre mesmo essa última frase do Nicolas, tá? A realidade do brasileiro que começa empreendendo dentro de casa, que é muito da minha história e eu tenho certeza de muitos que estão ouvindo e começando. Mas empreender, o Léo Carreto vai dizer o seguinte, que costumo dizer que as pessoas nascem ou não empreendedoras. Então, elas podem se transformar dentro do processo, com o esforço e a dedicação. Mas empreender é um modo de enxergar a vida, não só o lado profissional. Então, uma vez que você passa a ter uma visão empreendedora, você começa a transformar também o seu meio de vida. E essa é a intenção de trazer à tona esses nossos desafios de empreender. Quais foram as nossas trajetórias iniciais? Pois o caso do cidadão comum, ele começa com um desejo e às vezes ele é levado a acreditar por terceiros. Às vezes ele é o cozinheiro dos amigos. Eu fui o cozinheiro dos meus amigos. Eu sempre era aquele que íamos fazer alguma coisa, ia para um rancho, para um sítio. Eu que sempre estava na cozinha ali, dando os meus primeiros passos, sem saber aonde que isso o que ia se tornar a minha vida. Mas o que acontece com o cidadão médio? Falta o preparo para tudo isso. Ele percebe que ele é um bom cozinheiro, ele sabe fazer uma boa comida, agrada a muitos, então ele resolve empreender. Vou abrir meu negócio, vou vender comida, ou vou fazer drinks, ou vou abrir um café. Independente da situação, tá? Mas independente da situação que ele está inserido aí, dessa cultura empreendedora, às vezes há uma falta de formação, há uma falta de conhecimento do que é a gestão do negócio, de saber aonde procurar essas informações. E com isso ele começa a fazer, às vezes ele vai atropelando o processo e em muitos casos vai acontecer dois fins. Ou ele vai ser bem sucedido, porque ele vai entender do negócio dele ali, ou o negócio dele é um mercado de nicho e há uma necessidade específica para atender, ou ele vai partir para o lado de não ser bem sucedido. O negócio dele vai entrar nas taxas de mortalidade de alguma instituição que coleta esses números. Então, ele pode ter uma felicidade ou uma infelicidade. Então, eu chamo vocês para conversar e para mostrar quais são esses passos. Que caminho que é o mais correto a ser trilhado, mas de uma forma até muito didática. Por que essa forma didática? A falta de conhecimento. A pessoa, às vezes, só executa, mas ela não vê a necessidade do que está por trás. Porque o negócio no dia a dia, a hora que as coisas começam a acontecer, tem um cuidado grande que exige aquela dedicação. Do processo de fazer, do processo de compra, o processo de executar, o processo de venda e o processo de entrega. E com isso, a pessoa vai deixando de lado as partes de capacitar, ela deixa de buscar essas oportunidades de agregar ao negócio dela uma parte que é fundamental dentro do cenário do empreendedor, que é a administração. Porque como a Angélica falou na introdução dela, ela fazia, mas chega num ponto que o cozinheiro deixa de ser somente um cozinheiro, ele passa a ser também um empreendedor, ele passa a ter que administrar aquele negócio. E qual que é esse processo que nós passamos, tá? Falando um pouquinho em números, o Correio Brasiliense publicou isso no dia 28 de abril, então esses dados
já podem ter aumentado um pouquinho, tá? O número de MEIs cadastrados no Brasil hoje, de empresas registradas, de microempreendedores individuais, chegou à marca histórica aí de 10 milhões de empreendedores. Então, esse é o número que o Brasil conta, que teve um crescimento de 19% em relação ao mesmo período de 2019. Então, assim, crescer quase 20% é um número bem expressivo, tá? Porque uma vez que a empresa está registrada, ela tem muito mais oportunidades de atender certos clientes. Por exemplo, uma empresa quer vender para nós do Senac. Se ela não tiver um CNPJ, ela não estiver registrada no meio legal, ela não consegue fazer uma venda por nós por conta de faturamento, tá? Por conta das condições legais do negócio. Então, o presidente do Sebrae vai falar o seguinte: com o MEI, esses milhões de brasileiros puderam se tornar empreendedores. Deste modo, o microempreendedor individual tornou-se a maior porta de entrada para a atividade empreendedora no Brasil. Eu mostro aí para vocês os fatores que levam, influenciam mais os empreendedores, tá? A maior parte deles, que compõem 72,5%, é construir algo próprio. E isso é uma necessidade, é uma tendência até que eu vejo junto aos alunos. A Angélica pode falar muito bem disso, tanto quanto eu gostaria até de ouvir o ponto de vista dela, sobre o aluno hoje não necessariamente ele quer sair da instituição de ensino e trabalhar num negócio já existente. Muitas vezes ele quer criar o próprio negócio. Então ele engloba muito essa taxa maior de empreendedores. E aonde eu trago a relação da proposta de hoje, tá? É o empreendedorismo que busca um estudo constante, que busca esse desenvolvimento em constância, que isso está associado ao lifelong learning, que é uma filosofia, chega a ser uma filosofia, e o Senac tem nos incentivado muito a esse pensamento, tá? A esse aprendizado constante, a esse desenvolvimento. Então, quando eu começo a fazer as minhas leituras para este momento sobre empreendedorismo, ao mesmo tempo eu fui fazer umas outras leituras para uma outra live que aconteceu durante essa semana, ao qual eu falaria um pouco sobre o lifelong learning, voltado especificamente para dentro da cozinha, dentro da vida de um cozinheiro. E quando eu começo a fazer essa leitura, eu acho essa relação muito próxima. É uma linha muito tênue que separa dos conceitos do empreendedorismo. Porque uma vez que os grandes abismos entre os profissionais do mercado e as empresas atuais é o de olhar o que significa esse aprender. Essa discussão, eu sei que ela é longa, tá? Eu sei que ela é bem complexa e vai faltar tempo para a gente discutir ela. Então, eu tentei ao máximo reduzir, e eu tenho certeza que eu estou com pessoas incríveis do meu lado para debater isso, que vai trazer um esclarecimento um pouco maior do que seja essa relação, tá? Então, a relação do empreendedor e o do lifelong learning, eu já começo com o questionamento e chamo o Nicolas e a Tata para a gente já começar a conversa, tá? Essa relação do empreender e do desenvolvimento constante, o aprendizado constante, capacita uma pessoa a ser empreendedora? Posso começar? Vai lá. Vamos lá. Eu queria só fazer uma observação antes de começar, Lucas, se você me permitir. Quando a gente fala do MEI, a gente fala realmente da porta de entrada do empreendedor dentro do Estado, dentro do Brasil, né?
E é interessante porque eu fui MEI, eu registrei minha MEI assim que saiu a legislação, porque antes era mais complicado ainda você ter a sua empresa registrada. Isso foi em 2009 para 2010, foi meu primeiro MEI. Eu saí da MEI em 2012 para 13, mais ou menos. E daí era uma questão que você tinha uma limitação, que era até 150 mil, até um funcionário, e era uma... Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é uma facilidade que um dia a legislação te permitiu. Então, eu vejo que, às vezes, muitos dos empreendedores existentes e que fazem muita importância dentro do mercado, inclusive financeiramente, às vezes não estão registrados por causa de dificuldades que a gente encontra na legislação brasileira. E, inclusive, a gente tem um cenário muito interessante que confirma essa dificuldade em funcionários, pessoas, colaboradores, né, que acabam virando MEI para a empresa terceirizar. Então, está nesse número também isso daí. Então, eu queria deixar isso claro, que eu acho importante é importante a gente empreender, mas é importante também que a legislação seja mais tranquila com quem empreende. E falando sobre o lifelong learning, eu acho que minha vida foi isso, né, cara? Então, eu não tenho como dizer isso, porque assim, é complicado, porque, por exemplo, você é empreendedor, você tem que saber de tudo um pouco. Então, você tem que saber sobre financeiro, você tem que saber sobre tributação, você tem que saber sobre soft skills, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, né? Que você tem que saber ter empatia com as pessoas, você tem que ser humano, né? Então, são coisas que você vai aprendendo entre exatas e humanas, e inclusive na minha área até coisas biológicas. E é tudo aplicado, então é uma coisa que você não tem como aprender tudo, né? Você vai aplicando e vai aprendendo o que é necessário e vai aplicando. Então, o lifelong learning, acho que é tudo para quem quer ser empreendedor e queira ou não queira. Faculdade é importante, curso é importante, porque a gente acaba afiando o machado, mas na hora de meter ele na árvore é só na prática mesmo. Oi, posso colaborar aqui também? Deve, por favor. Eu endosso o que você falou, Lucas, e que o Nicolas falou também. É muito bonita a frase empreendedor, né? Mas quando você depende somente de você e do que você tem, e construir dia após dia, né, todo aquele sonho muito bem suado, você realmente se vê um polvo aí, né, com seus tentáculos tentando resolver tudo da melhor forma possível. Não só com a parte de contribuições, não só com a parte do cliente, mas assim, de você também fazer uma gestão sua, né? Porque também não adianta você assumir um papel no mercado e você adoecer por conta disso, né? E também não adianta você ficar falando que não deu certo por causa daquilo outro. Na verdade, você tem que realmente fazer uma somatória de tudo que você sonha, de tudo que você deseja. Se você já está concretizado isso, você todos os dias lapidar um pouco mais, né? Essa forma que o Nicolas falou do Machado, realmente somos nós que temos que correr atrás. Quando se fala de MEI, de micro, quando você fala de pequenos empreendedores, é a mesma roupagem, né? Eu acho que só muda cenário, só muda ambiente. Eu acho que a proatividade de cada um se faz tanto necessário quanto também você respeitar qual é o seu papel, né? Qual é o seu verdadeiro papel no meio de tudo isso, entendeu? Mas aos poucos a gente vai conseguindo, aos poucos a gente vai se reinventando, né? Ainda mais com essa nova era que está acontecendo agora, você tem que se reinventar mais ainda, muito mais rápido, senão você realmente fica para trás nessa competição que tem aí fora. Querendo ou não, você acaba, né, sendo competitivo também, né? É isso. Eu trago para a discussão, para acrescentar um pouco com vocês, um fator que eu fui percebendo em mim ao longo do processo, tá? E principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que é o fator de se conhecer enquanto empreendedor, de ter uma visão de si mesmo e quais os objetivos que você quer atingir no meio que se está empreendendo. Eu percebi nas movimentações online o quanto de pessoas que apareceram vendendo. Inclusive, alunos meus, que foram alunos do cozinheiro, que foram alunos de cursos livres. E essas pessoas, algumas até me procuraram para tirar dúvidas, para que eu lembrasse algumas coisas que eles aprenderam naquele momento no curso. Ah, professor, você falou tal coisa em tal época
mas eu não recordo direito o que era, o que seria. Então, eu passo a explicar para eles e passo a ver também os rumos que a dona Antônia tomou nesse período novo que veio, eu tive que fazer toda uma reestruturação do processo de produção e do processo de entrega sem estar preparado para ele. Então, eu tive que ter um olhar muito fora da caixa para entender o que estava acontecendo e levar isso para dentro da cozinha. E com isso, houve que as pessoas teve que reaprender. Então, assim, elas teve que passar as barreiras daquilo que já estava certo e que ficava muito limitado. Então, assim, não houve mais uma limitação dos assuntos, tá? O que se houve da parte da cozinha, do processual, foi muito além. E isso, para nós, assim, entra dentro desse aprendizado constante, porque até então só eu estava com esse meio. Porque eu ficava mais, como eu fico mais no controle das coisas, eu só ia direcionando as duas pessoas que estavam tocando, né, aí a cozinha. Mas não, eu tive que, nesse momento, trazer elas para a discussão. E quando você traz uma pessoa que está inserida no negócio, mas ela não tem a autonomia, porque houve um acômodo ali durante um período, porque até então estávamos todos certos com a vida que vivíamos, é muito interessante ver esse processo de aprendizado. E ele teve que ser numa velocidade muito rápida, porque isso aconteceu basicamente da noite para o dia. Então, os negócios se transformaram, tá? E eu fui conversar com a minha tia essa semana sobre esse processo. E ela foi me falar o quanto que isso enriquece ela, porque mostra ela uma nova visão. Então, eu tenho certeza que a hora que a minha rotina voltar para Águas, eu já começo a delegar algumas coisas até das partes administrativas para que elas comecem a ter essa autonomia mais, porque aí eu vou ficar eu vou ter mais liberdade para pensar outras coisas, que aí talvez eu possa pensar num próximo futuro, numa novidade do que pode ser o negócio. E com isso, eu vou vendo que isso leva aos fatores de empreendimento, sabe? O sair de si. Conta para nós um pouco, gente, assim, quais são os fatores que levam vocês a empreender? Quais foram as oportunidades, os desafios que vocês viram e conseguiram identificar no começo e o que vocês identificam agora? Bom, se me permitir começar, eu acho que é o seguinte, quando eu comecei a Central, e isso foi há bastante tempo já, a gente não tinha um mercado formado para essa área de eventos e era um negócio, sei lá, era um negócio muito mal estruturado, né? Então, basicamente, pouca gente contratava um barman para uma festa, né? Quem dera um café e uma cerveja artesanal, isso a gente está falando de 2008, né? Então, o principal desafio foi criar o meu cliente, entender que aquilo é legal, que funcionava, educá-lo. Isso foi coisas que não tinha, eu não aprendi, mas que acabou acontecendo naturalmente, né? Explicando por que era importante a minha empresa estar no evento e por que era importante a gente ter drinks no evento. Esse foi um dos principais desafios mercadológicos, assim, porque, queira ou não, o que eu queria fazer aquilo e acabou. Então, eu peguei e insisti nesse negócio e deu certo. Nem sempre dá para todo mundo, isso é uma realidade. Então, às vezes a gente entra com um produto, com um serviço no mercado que não tem aceitação e isso acaba não desenvolvendo. Por sorte, o meu desenvolveu e também por competência minha e da minha equipe. Então, eu acho que o principal desafio foi esse. E o principal desafio atual é o mesmo. Não tem evento, não tem como executar, não tem como a gente entregar um serviço por enquanto, né?
Então, o principal desafio nosso é criar linhas de produtos, né, que sejam vendidos e entregues em casa. É um negócio que a gente já começou, no Dia dos Namorados bombou, já deu certo já. Inclusive, eu acho que essa linha de raciocínio nossa de, vamos empreender em casa, né? Empreender em casa eu acho que tem duas linhas. A pessoa que está mudando, né, por causa da situação atual, que tem que ter essa mudança, e a pessoa que está realmente iniciando, né? Então, são esses dois públicos que eu acho que é importante a gente diferenciar na hora de falar, né? E os desafios são totalmente diferentes, tanto para um quanto para outro. Então, basicamente, acho que é isso, em resumo. No meu caso, enquanto eu tinha o meu bistrô, né, que eram para 100 pessoas, né, era uma loucura, eu tinha que dividir, então eu ainda não tinha nenhuma empresa aberta, sou muito clara, transparente em falar isso, mas era uma condição que eu tinha no momento. Então, eu fazia uns convites onde eu falava para as pessoas, né, eram 40 lugares, então vocês vêm de tal horário até horário, vocês de tal horário até horário. E quando eu fui buscar qualificação, quando eu fui buscar conhecimento, quando eu fui buscar ensino, como eu disse, tive que fechar. No meio dessa coisa de, assim como me formar, eu volto, né, e recomeço um pouco, né, o meu bistrô com um pouquinho mais de conhecimento, a vida tomou outro rumo e minha esposa falou assim, olha, eu quero montar o nosso café, vamos montar nosso café, montar café no litoral, né? Muitas pessoas naquela época achavam isso impossível, enfim. Ela começou montando num espaço 2x1 dentro do salão de cabeleireiro da mãe dela, né? Algumas pessoas falam assim, mas isso é fácil. Não é tanto fácil assim como muitas pessoas imaginam, porque o investimento que a gente teve que procurar, Banco do Povo e etc e tal, porque tem ferramentas para você ir atrás, né? Aí você realmente tem que ter uma cabeça bem bacana, ou um investidor anjo que te ajude a você colocar isso no papel e calcular, né? Até onde o seu passo, até onde a sua perna alcança, né? Então, a gente tinha 3 banquetas no balcão. E as produções, né, que a gente foi mesclando com o meu conhecimento dela, ela também foi fazer vários cursos, né, fez panificação, fez barista, fez bastante coisa que agrega hoje o nosso trabalho aqui, né, nosso café. Tomou uma proporção assim das pessoas, de repente, você entender que aquilo que você está fazendo ele é tão bom que as pessoas começam a falar, oi, acorda, porque não é mais um café só de 3 banquetas, né? Vocês precisam ganhar um pouco mais de campo, né? Vocês precisam aumentar tudo isso. Enfim, hoje a gente está numa casa, a gente sai de 3 banquetas e aluga uma casa, né? Sem eira nem beira, para 48 lugares, né? 8 horas por dia, aprende, reaprende, pensa, analisa, vai de novo, dá 2 passos para trás, vê onde a gente tem que, né, aparar as arestas, procura pessoas, procura consultoria, procuramos o Sebrae também, né? E fomos entendendo, e ainda estamos entendendo onde é o nosso lugar, né? São 4 anos de café aqui no litoral, 2 anos nessa de 3 banquetas, e vai fazer 2 anos agora, em agosto, nessa de 48 lugares, que realmente, assim, a gente encara sempre todos os dias como um grande sucesso, uma grande oportunidade. Obstáculo, todo mundo tem, todo mundo vai passar, né? E desses obstáculos que a gente tira a vontade de fazer melhor e aprender melhor, né? Com honestidade, com qualidade, levando o melhor produto possível para as pessoas. Já nos convidaram para fazer evento, viu, Nicolas? A gente não quis sair um pouco não é nem questão de zona de conforto, mas a gente não quis partir para isso, porque era como eu fico na cidade de Campos do Jordão full time, venho a cada 7 ou 15 dias para cá, então a gente achou melhor, primeiro assim, né, modela o que vocês têm hoje. Tem muitas pessoas que acham que em 4 anos você já pode guinar, alçar novos voos, não é dessa forma, é muito bem pensado, né? Hoje a gente tem aí uma equipe com 5 pessoas, né? 5 colegas, 5 amigos, 5 colaboradores. E assim, desafio sempre vai ter. Se ficar na zona de conforto, você não alcança aquilo que você tanto almejou na sua vida, né? Então, todos os dias é uma loucura.
como eu disse ontem, a gente começou pela primeira vez o serviço takeaway. Não é fácil, né? Você pode até ter realmente, como os meninos falaram, você pode até ter conhecimento na questão de cursos, de qualificações, etc. e tal. Mas a experiência, com certeza, é o principal para nós. A gente, de ontem para hoje, são tantas coisas que estão acontecendo, são tantas mudanças que a gente tem que fazer, por mais que você pense que não, agora vai. Né? Os nossos produtos tem insumos nossos que isso é feito na hora. E se o cliente não vem, como é que a gente faz? A gente tem que trabalhar isso e todos os dias, e eu sei que a gente vai vencer isso, vai conseguir passar por isso, mas se faz necessário esses obstáculos, a zona de conforto que o Lucas falou, né? Essa questão de autonomias, né? Graças a Deus, a área ela tem essa autonomia, eu também tenho, então eu estou também meio que olhando o que está acontecendo, ajudando, né, a tomar medidas preventivas, algumas corretivas, que é o normal, mas a gente não deixa o peteca cair, né? É isso aí. É engraçado porque, assim, esse momento de passar a autonomia já era uma coisa que eu vinha tentando já há um tempo, mas sempre tinha a barreira do outro lado de falar assim, mas não vai fazer igual você, não vai ficar igual. E não é o fato de ficar igual, porque eu confio a ponto de sair daqui e dar aula em outro lugar, tal qual você, Angélica, assim, essa confiança de sair do negócio e ir além, e deixar, mas assim, tem todo um cuidado por trás, só que tem algumas coisas que dá para o outro fazer além. Mas voltando um pouco antes, é muito interessante quando você fala que eu fechei porque me faltou conhecimento, eu reabri, eu busquei o Sebrae e depois de 4 anos eu continuo estudando e acho que você entende aquilo que é o teu negócio. Não quis fazer evento. Não quis, não é, poderia ganhar mais? Poderia, mas para que abraçar o mundo e tirar a identidade do teu negócio? É a mesma coisa conosco aqui. A nossa empresa se definiu que ela é um catering. Então, eu não vou fazer eventos de buffet, porque eu não tenho nem estrutura e nem material para isso. Então, é uma outra realidade. Então, para que eu vou querer abraçar o mundo, sendo que eu não tenho uma equipe formada para isso? A equipe que eu tenho formada atende um nicho de mercado. Ela não atende um outro mercado específico. Nicolas, você queria falar alguma coisa? Eu quero, por favor. A gente estava falando sobre autonomia, né? Trabalhar em equipe e tudo mais. E daí a gente falou, né? Poxa, tem hora que eu não sei delegar porque não vai fazer igual a minha pessoa, né? No meu caso, na minha equipe, que bom que não vai fazer igual a mim, porque eu tenho pessoa muito mais competente que eu, dependendo do salário, né? Então a gente só vai descobrir isso se jogar a responsabilidade mesmo na mão da equipe e fazer o pessoal trabalhar. Eu acho isso fantástico. A Angélica falou uma coisa muito importante, que ela falou de crédito no meio da fala dela. Crédito, acesso ao crédito é muito importante. Então, todo mundo que está pensando em começar, se tem dinheiro, investimento, ok. Mas se não tem, faz o planejamento, vê onde vai gastar, faz o plano de negócio e vai atrás do crédito, sim. Vai atrás de crédito. Banco do Povo é um pouco mais difícil, mas tem outras instituições, principalmente agora que a Selic está baixíssima. Vai atrás de crédito e trabalha com o dinheiro do banco. Negocia melhores, olha as taxas de juros, trabalha com o dinheiro do banco, que é melhor para construir. Eu gosto de falar isso, Lucas, porque senão a gente fica às vezes muito obtuso para quem está querendo começar. Não sei se você se importa de eu falar tanto assim. Estamos aqui para isso, Nicolas, manda ver. E outra coisa que a Angélica falou de não fazer evento, indica a gente, tá? Só uma forma entre parênteses, quando chamar para evento, indica a gente. E é isso aí, é foco, né? O que ela falou é foco. O meu negócio é trabalhar com uma cafeteria física, que é muito diferente de uma cafeteria de evento. Muito, muito diferente, realmente. Você vai precisar de outros tipos de equipamento, vai precisar de transporte, a logística é difícil, é diferente. É a mesma coisa de eu abrir um café
físico, eu não tenho experiência nisso e vou acabar batendo cabeça. Então, eu acho que está dentro do brand, do produto e do que você procura, né? É escolha. Para você formar um brand, é você fazer escolhas. É público, é faixa etária, é o jeito que você vai atender. Quando a Angélica trabalha no ambiente dela, ela está criando realmente um ambiente que ela vai poder cobrar mais, menos. Isso aí vai fazer a experiência do cliente. Então, tá mais do que certíssimo. E eu acho que é isso de comentários que eu ia fazer. Já que você falou sobre finanças, eu vou trazer um outro assunto ele é extremamente importante, é sobre o custo que está aí nas finanças. O custo do produto. Eu sempre tive um problema muito grande com isso, porque eu tenho uma cozinha que é voltada pelo processo de produção. Então, nós temos, assim, eu tento fazer o máximo do processo de produção. Isso eu instituí aqui desde o começo. Então, nós não trabalhamos com o industrializado, o ultraprocessado, ou aquilo que cabe o industrializado é de uma forma muito sutil. Então, com isso, encarece o processo de produção. Eu lembro que quando eu comecei a vender frango assado, eu tinha um problema grande, porque a média do custo do frango assado na minha região e na cidade era em torno de R$ 20. O meu custava 26 para venda. Mas por quê? Porque eu não usava um tempero industrializado. Eu fazia o meu tempero a partir de ervas naturais. Então, assim, eu tinha todo um processo de deixar esse frango marinando por pelo menos 36 horas. Então, tudo isso, assim, ó, a hora que você bate isso no custo, cara, teu custo vai lá em cima. Mas eu tinha certeza que eu vendia um produto que estava correndo por fora, era muito diferente do que estava na cidade. Então, assim, a importância de fazer esse custo me fez entender, e com isso eu passava isso para o meu cliente, que eu mostrava para ele assim, ó, qual que era o meu processo de produção, qual que era Aí eu estou falando um pouco menos dos meus desafios, qual que era o processo de produção, o porquê que eu não estava vendendo um produto industrializado para ele, eu estava vendendo um produto que ia fazer bem para a saúde dele. Então, isso, por fim, acabava justificando o meu preço, a precificação do produto. Mas do que cabe a custo é muito importante fazer, até para saber que rumo financeiro está tomando a tua empresa. Eu acho assim, Lucas, desculpa, meninas, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. O pequeno empreendedor, a gente que está ali, né, no dia a dia, batalhando, né, agradecendo, indo atrás, né, do cliente. O pequeno empreendedor, eu conheço alguns amigos que, assim, eles vislumbram, né, nossa, se você conseguiu, então é muito fácil, então é só ir ali, fazer um cadastro, é só ir ali, pegar um empréstimo, porque vai dar certo. A gente tem que tomar só cuidado, porque quando eu falei dessa questão de que já vieram nos convidar para fazer evento, a nossa casa é uma casa vintage, né? Então, você chega aqui, tem até pessoas que na foto acham que é em Campos do Jordão, porque é uma casa de tijolo à vista, entendeu? A gente trabalhou bem essa questão da decoração. Então, tem pessoas, por exemplo, os casais chegam e falam, poxa, você não pode ir no meu casamento, fazer esse evento e tal, não sei o quê. E a gente, pé no chão, né? Aguça, né? Claro, que você vê que você está sendo reconhecido, mas a gente coloca o pé no chão e diz o seguinte, além de você ter que fazer um outro planejamento para isso acontecer, também não pode ficar abrindo muito leque, sabe aquela coisa do faz tudo? Não, eu faço, não, eu atendo, claro que eu atendo, opa, conte comigo, claro que eu vou, a gente não pode perder a oportunidade. Nossa, estão chamando, vai lá e faz. A gente tem que tomar muito cuidado com isso quando a gente é um pequeno empreendedor, um microempreendedor, tá? Para que a gente não caia nesse tipo de armadilha, né? Assim como você, Lucas, que trabalha, né, com insumos naturais, né, uma coisa mais apegada orgânica, né, que a gente conhece, a gente também tem que tomar cuidado com isso, porque tem muita gente que não faz o seu planejamento, né, físico, financeiro, não entende, só simplesmente está com o desejo de fazer, e não, eu vou fazer essa pegada orgânica porque é melhor para o planeta, a sustentabilidade, e quando você vai ver, a pessoa não entende o que está fazendo, acaba chegando num gargalo, que ela fala, e agora, o que eu faço? Porque você sabe muito bem, melhor que todos nós aqui, que trabalhar com insumos orgânicos é
tem um alto custo, né? E dependendo da região que você está, mais ainda. Né? Você mostrar uma proposta para os seus clientes de que isso faz sentido, não só para você, na sua saúde, para o meio ambiente, isso tem um preço, né? Então, eu só queria falar dessa questão da gente tomar muito cuidado, quem está, né, participando presencial dos papos, de não achar que dá para fazer tudo porque a necessidade faz o monte. Eu tenho alunos também que nesse isolamento todo, tem um aluno que já tinha tudo para abrir a sua pizzaria, né, aqui no Vale mesmo, e quando tudo isso aconteceu, ele foi muito, muito inteligente, procurou pessoas, conversamos também, ele deu 2 passos para trás e falou, agora isso espera. E ele pegou tudo aquilo que ele tinha investido, né, conseguiu congelar algumas coisas ali, né, conseguiu falar para o fornecedor, ó, segura, está pago, né, foi conversando de um lado, do outro, né, foi vendo as possibilidades, e hoje ele está fazendo uma marmita dentro da casa dele. E está muito feliz. E falou, assim que tudo voltar, eu vou de novo retomar isso. Assim como também tenho alunos que simplesmente, no momento de desespero, falou, professor, é isso que eu vou fazer, eu vou vender esse bolinho, eu vou fazer isso, eu preciso. E você vai falar o quê para ele? Não, calma, pensa, vamos fazer uma ficha técnica, não, você tem que, sabe, cada um sabe o seu termômetro, cada um sabe qual o passo que tem que dar. O importante é pé no chão, né? E foco. Sim. Isso eu acho que é o mais primordial em tudo isso. Gente, é o seguinte, nós temos menos de 10 minutos para acabar a atividade. Eu vou abrir, eu sei que tem muito mais coisa para falar. Eu até tenho uma última pergunta para fazer. Assim, ó, eu gostaria que vocês fossem cirúrgicos para responder ela, porque assim, o mote dela é muito importante. A pessoa está vendendo em casa, ela tem a produção, ela fez a produção e não vendeu. Até assim, se a Mari quiser falar alguma coisa a respeito da questão emocional, porque há um emocional envolvido aí, tá? O que vocês acham a respeito disso? Como vocês lidam com isso? Eu começo? É isso? Desculpa. Por favor. Vamos lá. Bom, eu acho que primeiro de tudo a gente tem que analisar o porquê que não vendeu, né? Se a gente está com um problema no produto, no vendedor, no mercado, né? Onde está sendo vendido, nos três. Então são pontos que a gente tem que analisar para poder corrigir e assim dar certo. Uma coisa que eu não faço de jeito nenhum quando eu estou com alguma coisa parada, que eu falo, pô, tive uma ideia, vou começar a vender, por exemplo, agora a gente começou a vender uns kits para Dia dos Namorados, agora na semana passada, né? Vai vender, não vai, não sei, vendeu tudo, graças a Deus. Mas se não tivesse vendido, eu não abaixaria preço, não faria promoção. Por quê? Se você faz promoção, você está fazendo promoção em cima de um negócio que ninguém conhece. Quando você faz promoção em cima de um negócio que ninguém conhece, o pessoal até pode falar, tá bom, mas feliz demais ninguém vai ficar. Então são coisas que a gente tem que tomar cuidado com essa coisa de promoção, preço e tudo mais. O que eu faria se eu tivesse um produto que é bom, eu sou bom vendedor, mas por algum motivo não vendeu? Eu agregaria ele a outros. Então, por exemplo, esses dias o Senac estava ensinando a fazer pão, né? Eu vi que estava a Mariana e o Thiago ensinando a fazer pão. Não sei, então fez um monte de pão, aqueles pães deliciosos, vamos usar o plural, né? Aqueles pães deliciosos, maravilha, tudo não vendeu. Faz a experiência do cliente, faz uma manteiga composta, fraciona o cafezinho, vende junto, distribui os custos por diferentes produtos, vende a experiência e maximiza o lucro. Aí você vai ver a aceitação do cliente. Às vezes você vai fazer mais margem em cima do café do que em cima do pão. Tem isso também. Às vezes você tem que ver onde você vai conseguir margem. Tudo bem, o ambiente, a experiência é importante, mas analisar o que está dando mais margem para dar foco. Só mais um exemplozinho. A gente vai no cinema, você acha que você está dando dinheiro porque está no filme? Que o negócio do cinema é vender filme, é vender entrada? Não é. É vender pipoca. É mais de 3.000% em cima. É vender pipoca, não é vender ingresso. Então a gente tem que saber o que a gente está vendendo, analisar isso certinho e às vezes aplicar no ambiente e o produto vai embora. Desculpa. Pois bem. Mari, perguntas. Angélica, eu vou te cortar, você me perdoa, senão a Mari me mata. Desculpa, Angélica, desculpa. Não mato, imagina. Vamos ver se o pessoal não quiser começar com perguntas já, a Tata pode emendar. Pessoal, então nós temos aqui alguns minutinhos, como o Lucas falou,
quando o papo é bom, ele flui, né, pessoal? Ainda com um pessoal com tanta experiência para compartilhar, a gente podia ficar aqui mais umas 2 horas só batendo papo. Eu acredito que está sendo bem bacana para aqueles que têm vontade de começar ou aqueles que estão iniciando e não sabem muito para onde ir, né? Então, esse é o momento, pessoal. Quem quiser fazer alguma pergunta para os 3 que estão aqui hoje, fazer algum comentário, sintam-se à vontade, tanto pelo chat quanto pelo microfone. A gente sempre marca até as 4 horas, mas geralmente estendemos até aí umas 4h10, 4h15, tá bom? Então, ainda dá tempo de fazer algumas perguntinhas. Quem gostaria de começar? Tcharam! Tcharam! O primeiro é sempre assim, né? Muita gente. Não tenham vergonha, gente. Perguntem. Sandro, você gostaria de abrir o microfone para perguntar? Pode ficar à vontade, professor Sandro. O Sandro está dizendo talvez esteja sem microfone. Ele está dando os parabéns pela conversa de alto nível e gostaria de perguntar sobre a importância da comunicação. Então, se vocês puderem falar rapidinho sobre isso para dar tempo de outros temas também. Se a Tata quiser começar, que ficou sem a última fala, Tata, fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. Pode começar aí. Certeza? Tá bom, então vai. Eu não sei quem começa, gente, estou atrapalhado. Vai lá, Nicolas. Pode ir lá. Bom, eu acho que eu só aprendi a vender direito quando eu aprendi a me comunicar. Então, eu saber com quem eu estou comunicando, analisar o cliente, perguntar, escutar bastante o que o cliente tem a falar. Então, uma das primeiras coisas que o cliente, quando chega para mim, para contratar um bar, um café ou uma cerveja artesanal, a primeira coisa que eu pergunto é por que você acha importante isso? E daí, porque muitas vezes nessa pergunta o cliente começa a vender para ele mesmo o produto. Ele já vai me falando tudo que eu preciso saber, onde que eu preciso trabalhar, meu tom de voz, o ambiente. Então a comunicação, o professor Sandro, que orgulho estar vendo a gente aqui. O professor Sandro eu acho que é tudo. Se você não tiver comunicação, você está vendendo para pessoas. Você não vai, ao meu ver e no meu negócio, você não vende nada se você for uma pessoa muito fechada. Endosso o que você fala, Nico. Endosso o que vocês falam. E só queria fazer uma ressalva aí, porque não são só os que estão assistindo, que estão aprendendo. Eu também sou uma eterna aprendiz. Estou aprendendo muito com o Nicolas, com o Lucas. Né? Sou uma eterna aprendiz todos os dias. A comunicação se faz necessária sempre. É muita clareza, muita transparência. Né? Aquela fiel e abençoada pergunta em que posso ajudar para nós aqui sempre fez muito sentido. As pessoas, às vezes, chegam aqui para tomar um café, comer um quiche, uma torta, ou o nosso carro-chefe aqui, e às vezes ela fica horas e horas e já fez o seu café da manhã, e quando vai ver, acaba fazendo suas refeições com o que a gente tem aqui, porque essa questão da comunicação, as pessoas elas se sentem tão confortáveis, né? Que elas fazem do seu espaço, né, um espaço dela também, né? Então, é muito bacana isso. Tem pessoas que escolhem aquela cadeira e aquela cadeira sempre, toda vez que ela vem. Comunicação transparente, olho no olho, sem vender fantasia, né? A gente pode até ser encantadores, né, de clientes, né, como a gente sabe, mas sem vender fantasia. É realmente vender aquilo que você faz com tanta atenção, com tanto carinho, né? E as pessoas sentem isso, elas sentem isso em cada detalhe, em cada decoração quando muda, uma xícara de café, né? A gente tem aqui uma coisa super bacana, chama-se café para depois. Então você vem, toma seu café e depois aí você deixa um post-it e paga o café para alguém, né? E às vezes está passando alguma pessoa aqui, tem bastante. A gente está num lugar hoje muito privilegiado, que é os poucos lugares que Caraguatatuba tem para estacionamento sem zona azul, né? Tudo bem que agora está suspenso. Então, tem bastante a galera que guarda carro. Então, tem sempre uns que passam e falam assim, e aí, né? Tem um café para depois? A gente fala, tem, entra aqui, toma. E alguém sempre deixa um recadinho para o outro, né? Essa questão da gentileza, gerar gentileza. Esse é o nosso conceito aqui, né? Que a gente gosta muito. As pessoas falam, vocês trabalham? Não, a gente brinca. Claro, com o pé no chão.
Ô, Angélica, isso é até um cuidado com a pessoa, né? Um cuidado com o próximo. Mas, cara, que incrível esse café para depois. E, gente, depois do que a Angélica falou, eu não tenho mais nada a complementar, porque Eu fico procurando quem é a Angélica, aí a ficha cai. É a Tata, gente. A Angélica é outra pessoa. Depois do que a Tata disse, é a cozinha de verdade. Uma vez que você expressa a verdade, o teu produto, como o Nicolas falou, ele se vende por ele mesmo. O Giovanni está falando aqui, gente, que ele já teve uma empresa, ele quebrou, aí ele fez o curso ele começou o curso de cozinheiro e ele tem vontade de empreender de novo. Mas ele sente um travamento. Então, ele queria saber das nossas experiências enquanto esse travamento, esse medo de quebrar de novo. Eu já passei por isso, não foi uma nem duas. Vou ser bem resumida por conta do tempo. É Giovanni, né? Eu estou com o celular, eu não consigo ver. Giovanni, a melhor terapia é isso aqui, ó. Manga, chora, falar de novo, manga, chora, respira, toca a tua vida, porque não é fácil, não é uma brincadeira, a gente sabe disso. Tem um lado bom, mas tem um lado também que no final da noite a gente está lá fazendo os cálculos. Mas a minha dica é devagar e sempre. Sentiu que está firme, investe mais alguma coisa. Sentiu que está firme, investe mais alguma coisa. Eu não tenho privilégio, não estou aqui para... Nunca tive o privilégio de ter alguém que investisse junto comigo. E são todos os dias, a gente pensa se está chegando o momento de alterar o contrato de aluguel, a gente já tem aqui, ó, fazendo essas medidas preventivas, ver como se a gente pode, não pode, como é que está o mercado, estar conectado com o mercado a todo tempo, porque você pode até ter o seu conceito particular, como a gente tem aqui, mas estar conectado ao mercado faz muito mais sentido do que você viver de brisa, né? Porque tem gente que, por exemplo, fala assim, já quebrei 10 vezes e nunca me estressei, me dá a receita, né? Mas o meu divã são as minhas mangas aqui, que quando não dá, chora, enxuga e vai para cima também, tá bom? Ô, Tata, você falou uma coisa que é muito importante, assim, nós que não vivemos de brisa, trabalhamos o dia a dia, é investir aos poucos. Fez deu certo, aquilo funcionou, você vai para o próximo. A Dona Antônia sempre funcionou assim e eu continuo levando ela nesse rumo. É uma coisa após a outra. Precisa investir em outras coisas? Então vamos ver se o dinheiro dá, o que está vendendo e que ponto a gente pode chegar. Ou dá para fazer uma variação até chegar lá? Qual que é o processo que nós vamos tomar a respeito disso? Com certeza. O Tiago Natan está falando aqui sobre se nós sentimos pressão nessas novas formas de controle sanitário pós-pandemia. Eu vou responder isso de uma forma muito rápida. Eu tive mais problemas em convencer os clientes de que a nossa comida é segura, nós temos um controle, porque isso, na minha função de cozinheiro, é um cuidado que eu tomo constante. Isso aí, para mim, já chega a ser uma obsessão. Tem hora que eu olho e falo assim, nossa, assim, eu tô sendo demais, às vezes, mas nunca é demais. Então, assim, eu tive muito mais o trabalho de convencer o cliente que a comida que nós estamos fazendo é segura do que propriamente enquadrar na regra. A gente começou ontem com esse novo serviço Takeaway, né, que realmente é uma grande novidade. E ontem também foi liberado aqui na nossa cidade, né, por algum grande motivo, os restaurantes abrirem normalmente. E a gente não está... Esse não é o nosso momento, a gente sabe que agora não. Isso, nós, Café Dari, tá? Nós não vamos fazer isso agora. Eu acho que a gente tem que respeitar, né, o outro, por mais que o outro ainda carregue a ignorância de entender o seu papel também como cliente, né, nas vias de protocolo sanitário, que ele tem que entender, mas a gente não vai conseguir, nesse momento, mudar os pensamentos. Então, a gente prefere
Dou espaço para trás, abrir o takeaway, continuar aí no seu takeaway durante um mês e meio, quem sabe com certeza mais, eu estou sendo muito otimista, tá? Até que todos nós, né, todos, clientes, funcionários, equipes, vizinhos, até que todos entendam esse novo cenário e cumpram o seu papel, porque não é a minha, é o coletivo. Né? Então, assim, a pressão é grande, sim. Tem gente que a gente às vezes encontra na rua. Eu saí ontem, gente. Né? Eu fiquei em isolamento total. Eu saí ontem exatamente pelo takeaway aqui, pelo nosso comércio. Mas eu encontro pessoas que falam assim, para com isso, sabe logo. E tá sem máscara. E você vai falar o quê para ele? Você pode colocar milhões de cartazes. Você pode colocar aquele boneco assim, ó, usa máscara. Cuidado, coletivo, você pode fazer o que você quiser. Você não transforma o outro. O outro não. Primeiro se transforma. Depois você faz essa simbiose, entendeu? Depois você faz essa conexão. Né? Mas a pressão está muito grande aí fora, eu tenho certeza disso. E como é que foi as vendas de kit, Nicolas? Bom, a gente começou a ideia dos kits, foi uma coisa muito chutada, vamos dizer assim, né? Foi muito tipo, vamos, vai assim, vamos fazer, vamos ver a ideia, vamos pau. Então, assim, a gente começou a trabalhar com uma madeira reciclável, fez uma caixinha legal, desenvolveu um QR Code que dava instrução de como montar seu drink, a gente colocava drinks para o pessoal montar, colocava cerveja, uma opção salgada de torta e uma opção doce de torta, e vendeu muito bem, foi muito legal, é um produto que eu vou manter assim que a gente voltar às nossas atividades, eu vou manter isso, porque pela aceitação, agora a gente vai ver no Dia dos Pais como vai ser, pela aceitação vai ser muito bacana para fazer uma revenda para o meu cliente que já casou, que já fez aniversário, que não vai me procurar mais, mas que é admirador do nosso trabalho. Então, a gente vai conseguir trazer esse cliente de volta para a empresa e vai ajudar demais no faturamento. Então, eu vou manter isso porque foi muito, muito legal mesmo. E eu recebo pedido fora de época. Então, por exemplo, agora eu não estou vendendo, mas estou recebendo pedido, entendeu? Então, já estou trabalhando como dar um mais fácil acesso para o cliente montar seu kit. Vamos lá, Henrique, pergunte. O Henrique quer nos fazer uma pergunta. Legal que os dois são meu funcionário. Ô, Nicolas, você pôs todo mundo para estar aqui hoje, né? Senão não vai receber salário, é isso? Não é saudade. Estou com saudade deles, eles estão em casa. Quem diria que eu ia sentir saudade do Henrique e do Thiago? Olá, boa tarde a todos. Posso? Todo mundo me ouvindo? Tranquilo? Sim. Vamos lá, como o Nicolas, eu mandei aqui no inbox, né? Mas como vocês abriram um espaço, primeiramente eu queria parabenizar a todos. Muito boa conversa. É importante conversar sobre o empreendedorismo porque nós vemos que o empreendedorismo move a sociedade, né? Além do empreendedor, além de vocês, existem milhares de pessoas atrás de vocês e milhares de famílias que dependem também desse provimento e do sucesso do empreendedor. Então, hoje, o Brasil, graças a Deus, abre mesmo as portas para o empreendedorismo, seja por meios do MEI, né, e outros meios, mas hoje damos essa devida importância. Minha pergunta com esse movimento de não sair de casa, né, claro que isso já vinha sendo trabalhado há muitos anos, a questão da venda por meios digitais, né, do marketing digital. Como a empresa de vocês, como esse empreendedorismo gastronômico trabalha fora não só falando com venda de iFood ou pela venda direta, mas também a criar desejo e colocar valor no produto pelos meios digitais. Foi claro na minha pergunta? Foi, para mim foi. Beleza. Foi sim, Henrique. Nico, você quer responder? Posso, vamos lá. Bom, primeiramente, eu acho que, só puxando um gancho que a gente estava falando de mudanças, né? Você trabalhar com o que a gente já fazia antes, que são normas sanitárias, você trabalhar isso em anexo ao marketing é uma forma de você fortalecer sua marca também. Só que, lógico, se você mantém a higiene do chão do teu estabelecimento sempre, que é normal, transforma isso numa propaganda para você. Isso também é uma forma de trabalhar com marketing digital, ajudando aí na pergunta do Henrique. Ele até falou de iFood e tudo essas coisas.
saindo um pouco da esfera dele, mas só comentando, eu não gosto muito de iFood, porque o iFood nivela muito todo mundo. Então, todo mundo é praticamente igual no ambiente do iFood, então eu não sou muito fã disso, e das estratégias que o iFood tem são meio limitadas. Mas trabalhar com marketing digital para o nosso cliente, para o nosso setor de eventos que está parado, é mostrar a segurança, é criar produtos que faça venda, não só para monetizar, mas para mostrar que a gente não está parado. Então, isso é uma forma de você mostrar solidez. E a solidez para o cliente vende, principalmente para o nosso, que são investimentos altíssimos. No caso aí do negócio da Tata, que é um ticket médio, acredito que inferior ao dos eventos, o nosso é muito, muito alto. Então, a gente tem que estar trabalhando, mostrando solidez em primeiro de tudo. Então, eu acho que o nosso marketing digital é muito apoiado nisso. E, lógico, porque a gente é um produto de luxo, um dia a gente escolheu ser assim, e isso é o que a gente faz. A gente escolheu trabalhar com esse público, e formar brand é formar escolhas. E, então, mostrar essa solidez e também trabalhar, lógico, com um apelo visual, porque acho que todos aqui concordam que se a gente não tiver apelo visual que a gente vende através de uma imagem, se a foto não for bem tirada, se não passar a vontade de se consumir, a gente não vai conseguir sair do lugar. Pessoal, infelizmente, assim, eu vou ter que encerrar as discussões, tá? Tem duas perguntas, o Gabriel do Alive fez uma, Gabriel, a sua é um pouco extensa, tá? Eu não vou conseguir responder. Eu vou responder rapidinho a da Silmara, que ela está perguntando se o marido dela quer abrir uma barbearia e se vale a pena um empreendimento neste momento, tá? Ô, Silmara, eu te respondo da seguinte forma. De acordo com o momento que a gente está passando, tem algumas regras de estabelecimentos que não estão abrindo para atendimento ao público. Então, eu acho que assim, é bom seu marido ter atenção a isso. Barbearia, salão de cabeleireiro não está inserido nesse momento, tá? Né, no que pode abrir. E fazer uma pesquisa de mercado, tá? Para ver se também na sua região, na sua cidade, quanto já tem, quanto comporta e se vale a pena fazer um empréstimo para isso, tá? Mas sempre procure os órgãos, procure o Sebrae, faça um plano de negócio que eles vão te ajudar muito nesse caso. Posso falar? O nosso tempo já foi extrapolado, tá, gente? Então eu já começo os encerramentos. Eu agradeço mais uma vez a Cícera, a Isabel Cristina, que me dá a oportunidade de estar aqui trazendo. Eu agradeço muito a Mari. Eu propus esse assunto para uma outra situação. Ela que me deu essa visão de trazer isso pro Altos Papos, e eu fiquei muito feliz com tudo que foi construído e principalmente com vocês dois que aceitaram o meu convite, porque a Tata contribuiu incrivelmente com muito, é muito legal eu conseguir ver que eu tenho uma relação histórica de empreendimento muito parecido com a dela, e o Nicolas, eu já tinha participado de um podcast com ele, eu já sabia do que ele ia trazer, então assim, por isso que eu fiz questão de ir atrás dele logo de cara, foi a primeira pessoa que eu pensei para trazer, viu, Nicolas? Muito obrigado também a quem acompanhou com a gente, tá? Vocês foram incríveis, e eu sinto muito não poder responder todas as perguntas, gostaria. Obrigada, queria agradecer Lucas. também a participação, viu? Fica à vontade, Desculpa, Tata. Mari. Não, pode falar, fica à vontade. Também a participação. Eu acho que esse é um assunto bem pertinente, né? Ainda mais, assim, nós que estamos aí junto com o pessoal de qualificação, né? Que tem esses sonhos, esses desejos de ser um microempreendedor. Muito obrigada. Quem não é visto, não é lembrado. Se você abriu algo, você tem que ser visto, e sempre da melhor maneira possível, e todos os dias se adaptar às mudanças, tá bom? Obrigada, Lucas, obrigada, Nicolas, obrigada, Mariana, obrigada a todos, né, por esse convite aí, gratidão mesmo. Nicolas, quer se despedir? Eu quero, a gratidão é toda minha, obrigado a vocês, obrigado pelo convite, tá? Moça da barbearia, me procura no Instagram aí que eu tenho uma dica legal para você. E é isso, gente. Eu sou feliz aí por poder contribuir. Estou com saudades da faculdade. E um abraço aí para todo mundo.
Legal, muito obrigada, pessoal. Nicolas, deixa seu Instagram no chat que ela te procura depois. Tá Vamos bom, fazer pode um deixar. jabá, vamos fazer um jabá. Põe lá o Instagram, vou colocar também, pronto. Boa! Vamos aumentar o número de seguidores. Ideia boa, hein? Muito bom, claro. Pessoal, muito obrigada. Eu agradeço em nome do CAP e do CAGE a participação de vocês nesses altos papos. É o último do semestre. Nós voltaremos com uma programação lá para agosto. A gente vai, com certeza, fazer uma programação bem recheada, como foi esse semestre. Então, mais uma vez, muito obrigada ao Lucas, à Tata e ao Nicolas, que enriqueceram nossa tarde, que puderam contribuir com tanta generosidade e carinho. Eu acho que compartilhar conhecimento vale tanto a pena, né? Estender um pouco do que a gente recebeu ao outro. Então, eu sou muito grata a vocês que aceitaram passar esse tempinho aqui conosco, tanto vocês contribuindo, os colegas que vieram para ouvir, para participar. Pena que a gente tem pouco tempo, mas com certeza teremos outras oportunidades para bater muito mais papo, com certeza, tá bom? Quem sabe no segundo semestre a gente reúne esse trio de novo e estende essa conversa, né? Vai ser um prazer. Que interessante. Opa! Traga a gente para a segunda temporada. Sem dúvida, a gente pensa na extensão desse papo aqui, viu? Obrigada. Pessoal, muito obrigada, um bom fim de semana a todos, um abraço, continuem se cuidando, espero vê-los em breve, de preferência presencialmente, né? Com certeza. Com certeza. Obrigada, pessoal, um abraço. Outro, Obrigado, gente. um abraço. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, tchau, tchau.